Bom, na aula de hoje a gente vai corrigir alguns dos exercícios que eu passei semana passada, tá? Para a gente fixar bem essa ideia do ciclo trigonométrico e pegar mais algumas manhas sobre ele, tá? Para a gente começar a afastar um pouco dele e ir para a parte mais algébrica. Mas o ciclo é bem importante, tá? Então, vamos lá. Já deixei meio que preparado aqui para a gente não perder tanto tempo. Bom, olha só. Exercício 24. Exercício 20, página 24. Dê as medidas dos arcos AN, tá? AP e aqui. Nos seguintes casos. Bom, o que a gente tem aqui de graça? A gente tem um AN. Ó, AN igual a quantos graus? 30. Bom, outro de graça que a gente tem, tá? É o aqui. Porque, ó, você tá vendo a simetria aqui? Bom, se ele subiu 30, aqui vai descer 30. Quantos graus é aqui? 360, né? Ou zero, tá? Ele vai 30 graus para baixo ou do 360 menos 30. Tá? Ó, aqui foi mais 30, aqui menos 30. Então aqui parou no 330 graus. Tá? Então aqui igual a 330 graus. Tranquilo esse, saiu bem de graça, né? O que mais que a gente tem? Bom, se a gente perceber, ó, a simetria vai pro AP, ó, lá embaixo, tá? E se a gente perceber bem, tá? Tem duas formas de a gente perceber aqui, ó. Se você perceber, ó, do M ao P tem quantos graus, ó? Foi meia volta, não foi, ó? 180. E quanto tinha aqui embaixo? 30. 180 mais 30. Ou perceber que se a gente usar o ponteiro como parâmetro, né? Ponteiro do relógio, alguma coisa do tipo. Se a gente subir 30, o que aconteceu daqui para cá do 180? Aqui é 180, né? Aqui foi mais 30, né? Ó, mais 30 para cá, mais 30 para cá. Então aqui 210. Tranquilão o AP, tá? E por fim, o AN. Se a gente perceber que o daqui do π, tá? Pro π é 30 e aqui é simétrico, ó. Aqui vai menos 30. Tá? Então 180 menos 30, 150. Menos 30 aqui, ó. Então, o AN igual a 150 graus. Bem tranquilo, né? Dá para perceber também, ó, que é simétrico aqui, mas era mais fácil ver daqui de baixo para cima e de cima para baixo, tá? Então, o exercício da letra A, bem simples. Vamos para a letra B. Letra B. Tá aqui, tá aqui. Letra B. Aqui ele está usando radiano, tá? O procedimento vai ser o mesmo, tá? O que está acontecendo daqui para cá? A gente pode usar grau? Pode, mas vamos tentar usar o radiano. Ó, eu sei que aqui, ó, 180 dividido por 3 dá 60. Eu sei que vai ser 60 graus, mas vamos usar o radiano. O que ele fez daqui para cá, do AN? Ó, aqui ele também quer o AN, né? O AP e o AQ. Certo? Beleza. E aí, olha só. Do A ao M a gente tem que vale quanto? Π sobre 6, 60 graus. Se a gente for ver o de baixo também é simétrico a 60 graus. O aqui do Q, ó, do AQ, é simétrico a esse aqui. Então, se eu subir π sobre 3, aqui eu vou descer, ó. Então, daqui para cá foi mais π sobre 3. Aqui para baixo vai ser menos π sobre 3, tá? Eu podia somar mais 60, menos 60 seria 300 aqui? Seria, mas a gente vai usar o radiano, porque além dele estar dando radiano, vai ser mais interessante da gente fazer. Então, olha só. Daqui, qual ângulo que está aqui? Aqui é o 2π, né? Que é o 360. Então, a gente vai ter que fazer uma conta de fração de que o AQ é igual a 2π menos π sobre 3. Tá? Aí você vai ter que usar fração aqui. Bom, fazendo MMC daqui, vai dar 3, né? Então vai ficar 3 aqui, aqui divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 6π menos π sobre 3. Então 6 menos 1, 5π sobre 3. Pronto. Achamos aqui quem? O AQ, ó. Então,
acostumem a usar os radianos, tá? Porque vai aparecer bastante. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Bom, vamos lá agora. Se esse está simétrico com esse, ó, você tem duas formas de pensar. Bom, eu vou fazer o P primeiro, porque esse aqui é um pouco mais chato, tá? Se a gente for pensar de cima para baixo. Mas olha só, se eu subir π sobre 3 aqui, ó, eu desci aqui π sobre 3. Então aqui mais π sobre 3, isso aqui também, ó. Aqui era π, né? Ficou mais π mais π sobre 3. Tá? Quanto que dá π mais π sobre 3? Bom, vou te dar uma dica, tá? A gente descobriu o AP. Ó, π mais π sobre 3. Bom, eu vou usar um inteiro mais 1/3, não é? Tem duas formas de fazer isso. A gente faz MMC bonitinho, pode ser. Ou, ó, qual que é o inteiro se fosse dividido em 3 partes? Seria 3/3, né? Então seria 3 sobre 3 mais 1 sobre 3. Daria 4 sobre 3, tá? Isso aqui é quem já tem mais aptidão com fração, tá? Ou eu posso fazer, né? 3 dividido por 1, 3, mais 1, 4, tá? Tem várias formas de fazer um inteiro mais uma fração, tá? A gente iguala os denominadores, né? Põe o denominador em cima e embaixo e soma, tá? Então, o AP 4π sobre 3. Tranquilo. E aí, por fim, que eu acho mais fácil fazer, o AN, daqui para cá. Se eu desci π sobre 3, daqui eu vou subir π sobre 3. Então vai ser menos π sobre 3. Então vai ser π menos π sobre 3. Tá? Ao invés de eu posso fazer assim também, ó. Posso. Ó, aqui menos π sobre 3, ó. Aqui também menos π sobre 3. Não vai ter muito rosto. Posso também fazer o contrário. Aqui π sobre 3. Aqui eu podia fazer π menos π sobre 3 e π mais π sobre 3. Π não, né? Π sobre 2, né? Π sobre 2 menos π sobre 3 e π sobre 2, porque aqui é o 90, né? Mais melhor não, tá? Faz assim, que é mais interessante. Tira menos π sobre 3 daqui do π, tá? Então, é a mesma conta, ó. π sobre 3, não. Vou fazer aqui, já ficou sujo, né? Vamos fazer aqui desse ladinho. π menos π sobre 3, tá? Igualando os denominadores, ó. Aí 3 menos 1, 2π sobre 3. Tranquilão. Aqui, então, 2π sobre 3. Bom, esse negócio de simetria, então, você tem que perceber essa diferença, né? Para cima, soma, aqui, subtrai. Soma, subtrai, tá? Ou faz aqui, né? Somou aqui, subtraiu aqui. Deu para entender? Por quê? Porque ele anda no sentido anti-horário, né? Então, ele soma no sentido anti-horário e diminui no sentido horário. Certo? Vamos para a letra C. Deixa eu ver aqui se eu tenho um espacinho aqui da letra C. Cadê? A letra C está aqui. Aqui, ó. Letra C. Ele continua usando radiano. Então vamos começar usando radiano. Bom, só que agora ele não começa aqui nesse arco. Ele começa aqui. Bom, vamos colocar os radianos para a gente ficar ligado. Olha o que está acontecendo. Π, aqui 0, 2π, né? Aqui é π, e aqui é 3π sobre 2. Beleza? Então, olha só. Aqui, eu tinha π. Foi para 8π sobre 7. Tá? Eu somei alguma coisa para dar 8π sobre 7. Tá? Automaticamente, calma aí, você vai ver o que está acontecendo. Eu somei um sétimo a mais, né? Mas vamos dar uma olhada e ver o que está acontecendo aqui. Eu posso fazer uma equação, né? Eu posso tirar esse desse e o resultado, né? Se eu somei aqui, ó, então eu posso fazer uma subtração ou supor o que está acontecendo. Se eu somei e está dando um resultado aqui de 8π sobre 7, ou eu posso fazer a subtração daqui para cá para ver quanto é que dá isso aqui. Isso aqui vai ao seu critério, tá? Olha só, eu fui daqui para cá. Ou você transforma também para grau também, ó. Você pode muito bem transformar para grau. Você vai perder um tempinho? Vai, mas vai ficar tranquilo. Hoje seria 8 vezes 180 dividido por 7. Tá? Eu prefiro fazer por fração porque a gente está no segundo ano, a gente tem noção de como fazer fração, né? Então, se eu subtrair esse desse, vai dar exatamente esse pedaço. Então, seria 8π sobre 7 menos π. Como é um número inteiro, eu posso colocar 7 aqui, né? E 8 menos 7, 1. Então, daria π sobre 7 esse pedacinho. Tá? Então, quer dizer que aqui eu somei π sobre 7, aqui eu vou somar π sobre 7. Se aqui eu somei π sobre 7, aqui eu vou subtrair
π sobre 7. Tá? E aqui eu vou subtrair π sobre 7. Então, vamos lá então. Vamos aos arcos. Ele pediu o AP, né? O AN e o AQ. Vamos lá, vamos ver quanto vale o AP. Bom, o AP daqui para cá, então, π sobre 7. Tranquilão. Certo? Vamos de qual que é o mais fácil aqui? Vamos calcular esse aqui, ó, o AN. Tá? O AN é 2π menos π sobre 7. Vamos fazer a conta que é 2π menos π sobre 7. Só multiplicar os 2 por 7, né? Deve dar 14 sétimos. Ou fazer esse bonitinho se você quiser. Daí 14 menos 1, 13 π sobre 7. 7. Aqui, bacaninha. Certo? 13 π sobre 7 é o meu AN. Beleza? E por fim o AQ. O AQ é só puxar π menos π sobre 7 daqui e a gente vai ver quanto é que vale. Então, π menos π sobre 7, se a gente colocar aqui os denominadores, ó, 7 menos 1, 6 π sobre 7. Tranquilão. Tá? Esse aqui vai ser os arcos simétricos aqui em ângulos que eu posso colocar de qualquer forma. Deu para dar uma sacada nisso aí? Bom, eu ia fazer o 21, mas primeiramente eu vou fazer o 22 para a gente continuar nesse assunto. O 22, o 21 eu deixei, eu nem pedi para vocês fazerem, mas eu vou fazer com vocês aqui para a gente dar uma olhada. Olha o 22. O 22 eu já deixei pré-montado, tá? Já botei todas as alternativas num único ciclo trigonométrico. Por quê? Porque fica fácil de pensar. Vamos lá, olha só. Ele quer saber o seno de 120 e o cosseno de 120. Bom, onde está o 120? O 120 está no segundo quadrante, ele está mais ou menos aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Se a gente perceber que daqui era 90, né? Então, se daqui para cá eu andei 30, daqui para cá, se eu tirar 30, vai dar o mesmo valor. E aqui era 90 menos 30, vai bater no 60, tá? Então, quer dizer que o seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. Então, seno de 120 é igual a seno de 60. Que vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Ó, no primeiro e no segundo quadrante, seno positivo, né? Tá na parte de cima. E o cosseno? Bom, cosseno de 120 tá batendo aqui nessa parte aqui do cosseno, certo? Ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 60, só que com o quê? Com o sinal trocado, certo? Porque ele está do lado onde o cosseno está da parte negativa, né? Lembrando que, ó, aqui vai menos 1 a 1 e aqui vai de 1 a menos 1. Então, se está na parte da esquerda, o cosseno é negativo. Então, o cosseno de 120 é a mesma coisa que menos cosseno de 60, né? Porque é a parte negativa. Quanto vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 vale meio. Então, vai ficar menos meio. Cosseno de 120 igual a menos meio. Tá? Próximo. Vamos lá agora falar do... Qual que ele pediu a letra B? 225. Bom, 225. Se a gente perceber, quanto que ele andou do 225 para cá? Do 180 para o 225. Se eu tirar, ó, andei 45 graus. Tá? 180, 225 menos 180 dá 45. Então, eu andei 45. Então, se eu andei 45 para cá, eu posso ter andado 45 para cima aqui no primeiro quadrante, né? Então, olha só. Esse aqui, ó, é simétrico desse. Bate 45 graus. Então, quer dizer que o cosseno e o seno de 45 são simétricos aos de 225, correto? Sim. Então, quanto vale o cosseno? Vamos tentar arrumar um espaço aqui. Então, quer dizer que o seno de 225 é o mesmo que o cosseno, é o mesmo que o seno de 45. Só que no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, quanto vale o seno e o cosseno de 45? O mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o terceiro quadrante é negativo, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 225 também é negativo, então vai ficar menos raiz de 2
sobre 2. Bem facinho esse. Seno e cosseno de 330. Bom, tá aqui. Se a gente perceber, do 360, né? Do 2π. Ó, aqui tem 360. Qual que é a diferença? Aqui eu caí 30. Então, se eu subir 30, vai parar no ângulo de 30. Então, quer dizer que o ângulo de 330 é simétrico ao ângulo de 30. Tá? Então, quer dizer o quê? Só que no primeiro quadrante, o seno é positivo. No quarto, é negativo. Então, é o mesmo valor, seno de 330, é o mesmo valor com o sinal trocado. Então, vai ser menos meio. E o cosseno, ó, tá na parte positiva tanto para o primeiro quanto para o quarto. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 330 é igual a raiz de 3 sobre 2. Certo isso aí? E tem a letra D, tá? A letra D pede 7π sobre 6, que tá aqui. Bom, como é que eu sei que o 7π sobre 6 tá aqui no terceiro quadrante? Bom, ele é mais do que 1, né? O inteiro seria 6 sobre 6. Como se eu tivesse colocado 1/6 a mais. Pensa nisso, tá? Precisa pensar muito, ou você subtrai, né? Subtrai de π para ver quanto é que dá. Tá? É uma questão de proporção, uma questão de análise. Ou você vai lá e faz o quê? Transforma em grau para ver qual é o ângulo, daí você fica tranquilo. Você escolhe. Tá? Eu prefiro muito melhor. Eu sei que π sobre 6 também, ó, é quanto? É 30, né? 7 vezes 30, 210. Então é como se fosse um ângulo de 210. Você fica bem safe também. Esse aqui é 180, quer dizer que eu andei 30 graus. Tá? Então, se eu andei 30 para baixo, eu vou andar 30 para cá. Então, quer dizer que seria o cosseno e o seno de 30. Tá? E quanto é o cosseno e o seno de 30? Vou fazer aqui do ladinho, então. Aqui, ó, no terceiro quadrante, os dois são negativos. Então, o seno de 210 é como se fosse o seno de 30. Então, só que negativo, menos meio. E o cosseno de 210 é como se fosse o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, mas, como está no terceiro quadrante, negativo. Tem o mesmo valor com o sinal trocadinho. Certo? Então, vocês têm que treinar isso aqui. São esses ângulos que vão aparecer. Depois de um tempo, a gente vai acabar gravando esses ângulos, tá? Porque a gente sempre tem que andar a par dos ângulos notáveis. Então, fica esperto nesses valores, tá? Porque no fim dessa aula a gente vai falar um pouquinho dos novos ângulos notáveis que a gente está olhando. Bom, vamos lá dar uma olhada aqui nesse 21 aqui, tá? Esse 21 tem alguns pontos que a gente pode clarear, tá? E tem alguns pontos, tem um ponto aqui que tem um pulo do gato, que vocês tinham que usar como análise nesse exercício. Então a gente vai dar uma olhada nele agora. Bom, vou fazer aqui um sigo bem porco, mas a gente dá uma entendidinha. Tá aqui. Bom, o que está acontecendo? Ó, cosseno de π menos x menos 2 cosseno de π mais x vezes 2 vezes seno de π sobre 2 menos x e cosseno de 2π menos x. Bom, onde eu quero chegar nisso aí? Bom, os ângulos aí estão variando em função de quem? Do x, correto? Bom, eu não sei quem que é esse x. Então, eu vou chutar aqui. Suponhamos que ele esteja no primeiro quadrante aqui. Tá? Vamos aplicar os simétricos deles para você ver. Bem porco, mas você vai dar uma olhada no que vai acontecer. Tá? Olha só o que vai acontecer. Bom, se aqui eu somei x, aqui para cá o simétrico dele vai fazer o quê? Vai subtrair x. Vai subtrair x de quem? Do 2π, né? Então, ó, aqui é 2π menos x. Olha só. Interessante, né? Beleza. Então, vamos continuar. Bom, se aqui eu somei x, aqui embaixo eu também vou somar x, né? Então, aqui eu vou somar x com quem? Com π, né? Π mais x. Π mais x. Olha só, já apareceu um π mais x aqui. Daí, se eu somei x aqui, o simétrico daqui, eu vou subtrair x, né? Subtrair x de quem? Do π. Então, esse arco daqui é π menos x. Sacou? Olha só, tem alguma coisa assim? Tem, olha só.
E por fim, tem uma análise aqui que a gente pode fazer, né? Que é o π sobre 2 menos o x, tá? Daria isso aqui. Daí você fica pensando, bom, tá aparecendo aqui alguma coisa? Não. Aí esse aqui tem um pulo do gato. Não é um pulo do gato, a gente já falou isso nos anos anteriores, tá? E agora eu vou dar uma citada bem agora. Vou até pegar aqui pra gente anotar essa lei. Ó, o seno de um ângulo é igual o cosseno do seu complementar. O que é isso? O que era complementar mesmo? Lembra do complemento, suplemento e replemento? Entendeu? Complemento era os ângulos que somavam, pares de ângulos que somavam e davam 90 graus. O suplemento são ângulos que somados, são pares de ângulos que somados dão 180 graus. E o replemento são pares de ângulos que somados dão 360 graus. E a gente tinha isso como soma, ou o complementar de um ângulo é o que falta para 90. Tá? Como assim? Dá um exemplo, Vitor. Eu sei que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. De cara. Ah, mas por quê? Sem calcular. Se a gente calcular, seno de 30 é quanto? Meio. Cosseno de 60 é quanto? Meio. Mas, pelo isso aqui, ó, seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Ou vice-versa, tá? Seno de 30. Quanto que falta para 90? 60. Então é igual ao cosseno de 60. Podia ser cosseno de 30 é igual a seno de 60. Tanto faz. Ah, mas é só com 30 e 60? Não, qualquer número. Podia ser, ó, seno de 25. Quanto falta para dar 90? 65. Então é igual ao cosseno de 65, tá? Se a gente colocar na calculadora, vai dar exatamente o mesmo valor, tá? Isso para qualquer ângulo. Então, o que ele mostra naquele exercício? Ele mostra um π sobre 2 menos x. Quer dizer o quê? É o que falta para 90, né? O que está tirando de 90. Então, se ele está falando que está lá 2 seno de π sobre 2 menos x, π sobre 2 quem que é? 90, né? Ó, 90 menos x. Então, quer dizer que o que falta para o 90 é o complemento. Então, se isso aqui é um seno, isso aqui vai virar cosseno. 2 cosseno de quem? De x, porque é o que está faltando de 90. Esse aqui é um golpe, né? É. Então, dá uma olhada nesse aí. Esse é o pulo do gato desse exercício. Por isso que eu não passei ele, pra gente dar uma analisada com mais amor esse exercício. Então, a gente vai voltar naquele exercício agora, transformando. Ó, então vamos lá. Cosseno de π menos x menos 2 cosseno de π mais x dividido por 2 seno de π sobre 2 menos x mais cosseno de 2π menos x. Tá? Daí o que vai acontecer agora? Voltando lá aquele arco, então a gente tem a noção de que, ó, o seno de π é igual cosseno, é igual ao seno de π menos x, que é igual de π mais x, que é igual de 2π menos x. Então eu vou começar a substituir. Vou fazer uma colinha aqui pra gente, para não precisar ficar indo e voltando. X aqui, aqui π menos x, aqui π mais x e aqui 2π menos x. Agora a gente vai substituir. Cosseno de π menos x, tá? Onde está o π menos x? Aqui. O cosseno de π menos x, ele é igual ao quê? Se a gente for ver, ele é igual ao cosseno de x, com sinal trocado. Então eu posso muito bem colocar menos cosseno de x, ó, porque é lá do outro lado. Então, cosseno de x. Deu para entender? Ó? Cosseno de x está aqui. Ele é igual ao cosseno de x
só com o sinal trocado. Por quê? Porque eu vou deixar tudo em função de x, porque é o ângulo que eu vou simplificar. Menos 2 vezes cosseno de π mais x. Ó, cosseno de π mais x. O cosseno de π mais x é igual ao cosseno de x, só que com o sinal trocado. Deu pra entender? Então, se era cosseno de π e é igual ao cosseno de x, só com o sinal trocado, menos esse aqui da fórmula, daí a gente vai lá vai pôr menos 2 cosseno de quem? De x, porque é negativo. Tá? Se vocês pegaram a manha aqui, ó, cosseno de x está aqui, no terceiro quadrante, cosseno é negativo. Então, o mesmo valor do cosseno de x, só com o valor trocado. Esse menos é da fórmula. E esse menos aqui é da transformação. Então, vezes 2, seno de π sobre 2 menos x. Bom, pela vez anterior que a gente falou do complementar, o que falta para 90. Então, o que falta para 90 é igual ao cosseno. Isso aqui é seno, então vai ficar 2 cosseno de x. Mais cosseno de 2π menos x. Onde está 2π menos x? Está aqui. Ó, se o cosseno de x está aqui, ele não é igual ao cosseno de 2π menos x? Então posso trocar por um cosseno de x. Bom, agora o exercício meio que acabou. Tá? A gente não tinha que calcular, a gente tinha que simplificar. Então, olha só. Vamos fazer aqui as regrinhas, ó. Menos com menos mais, vai ficar menos cosseno de x mais 2 cosseno de x, dividido por 2 cosseno de x mais cosseno de x. Quanto que é 2 mais 1? 3 cosseno de x. E quanto que é menos 1 mais 2? Vai dar 1. Então, vai ficar cosseno de x dividido por 3 cosseno de x. E o que eu posso fazer? Posso cortar o cosseno de x com o cosseno de x. Sobrou o quê? 1/3. Esse exercício é bem avançado, tá? Não é um exercício que eu ia cobrar em prova, atividade, porque olha só a dedução toda que a gente tem que ter. Se tivesse número, seria muito mais prático da gente calcular. Mas ele quer que você tenha acesso a esse tipo de exercício mais complicado. Para quê? Para você conseguir dinamizar isso aí. E quando aparecer um desses difíceis, você tem noção de como que você trabalha. E normalmente aparece sempre os mais fáceis, tá? Raramente aparece esse tipo de exercício. Tanto que, se a gente olhar na apostila, nem de vestibular esse exercício é. Então, fica tranquilo, tá? Que a partir das próximas aulas a gente vai começar a corrigir mais alguns desses aí, tá?